Já estamos ao vivo e a cores pelas nossas mídias sociais e também presencialmente aqui. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Já é hora de desligarmos todos os aparelhos eletrônicos, que possamos chegar espiritualmente também à nossa casa, para que possamos aproveitar o melhor possível a nossa reunião. Nós vamos fazer a oração de abertura. Quem que vai fazer? Você? A Sene hoje vai nos fazer a oração de abertura e em seguida a leitura do Evangelho. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho. E para que a gente possa entrar nessa atmosfera benéfica da nossa casa, vamos fazer juntos a prece. E na sequência eu vou fazer a leitura do Evangelho, do estudo dessa noite. Então fechemos nossos olhos, mas vamos dilatar a nossa visão espiritual, pedindo sempre o amparo e a proteção de todos os amigos espirituais, em especial dos trabalhadores espirituais da nossa casa de oração. Que todas as equipes estejam conosco, as equipes socorristas, equipes médicas, as equipes regeneradoras, e as equipes afins a esse estudo do Evangelho bendito estejam aqui nos auxiliando e nos dando o reto discernimento. Vamos agradecer a Deus essa oportunidade, dessa reunião, a oportunidade dessa existência que tem sido um meio de progresso e de adiantamento moral que tanto necessitamos e buscamos. Peçamos também ao patrão da nossa casa, Eurípides Barçanufo, autorização para que possamos aqui, em nome dele, com a proteção dele, elevarmos os pensamentos, nos sintonizarmos com todos os amigos que estão aqui, espirituais, e os trabalhadores também encarnados que também estão aqui conosco. A equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que sempre traz o equilíbrio dos nossos campos físico, mental, emocional e espiritual. E a Jesus, nosso mestre e amigo, nosso irmão maior, e juntamente com ele façamos a prece que ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. E que esses eflúvios benditos recaiam sobre todos os necessitados, os aflitos, e que cada qual receba de acordo com suas necessidades e seu merecimento. E em nome de Deus, em nome de Jesus, e de todos os nossos mentores pessoais, damos por iniciado os nossos estudos dessa noite. Que assim seja. Graças a Deus. Então, dando continuidade e finalizando o capítulo 23, Moral Estranha, hoje faremos a leitura para encerrarmos e o Marcos fará para nós a explanação da explicação desse conteúdo. Item 15. Os adeptos da nova doutrina, infelizmente, não se entenderam sob a interpretação das palavras do mestre, na maioria veladas por alegorias e expressões figuradas. Daí surgirem, desde o princípio, as numerosas seitas que pretendiam, todas elas, a posse exclusiva da verdade, e que 18 séculos não conseguiram pôr de acordo. Esquecendo os mais importantes dos preceitos divinos, aquele que Jesus havia feito a pedra angular do seu edifício e a condição expressa da salvação, a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Essas seitas se anatematizaram reciprocamente, arremeteram-se umas contra as outras, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue ou nas torturas e nas chamas das fogueiras. Os cristãos vencedores do paganismo passaram de perseguidos a perseguidores. Foi a ferro e fogo que plantaram a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. É um fato comprovado que as guerras de religião foram mais cruéis e fizeram maior número de vítimas do que as guerras políticas,
e que em nenhuma outra se cometeram tantos atos de atrocidade e de barbárie. Seria a culpa da doutrina do Cristo? Não, por certo, pois ela condena fortemente toda a violência. Disse ele em algum momento aos seus discípulos: ide matar, queimar, massacrar os que não acreditam como vós? Não, pois que eles lhes disse o contrário. Todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos perseguem. E lhes disse ainda: quem matar com espada perecerá pela espada. A responsabilidade, portanto, não é da doutrina de Jesus, mas daqueles que a interpretaram falsamente, transformando-a num instrumento a serviço de suas paixões. Daqueles que ignoraram essas palavras, o meu reino não é deste mundo. Jesus, na sua profunda sabedoria, previu o que devia acontecer, mas essas coisas eram inevitáveis, porque decorriam da própria inferioridade da natureza humana, que não podia ser transformada subitamente. Era necessário que o cristianismo passasse por essa prova demorada e cruel, de 18 séculos, para demonstrar toda a sua pujança, porque, apesar de todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro e jamais esteve em causa. A censura sempre caiu sobre os que dele abusaram, pois a cada ato de intolerância sempre se disse: se o cristianismo fosse melhor compreendido e melhor praticado, isso não teria acontecido. Quando Jesus disse: não penseis que vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era o seguinte: não penseis que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, para as quais o meu nome servirá de pretexto, porque os homens não me haverão compreendido, ou não terão querido compreender-me. Os irmãos, separados pelas suas crenças, lançarão a espada um contra o outro, e a divisão se fará entre os membros de uma mesma família que não terão a mesma fé. Vim lançar o fogo na terra para consumir os erros e os preconceitos, como se põe fogo num campo para destruir as ervas daninhas, e anseio porque se acenda para que a depuração se faça mais rapidamente, pois dela sairá triunfante a verdade. À guerra sucederá a paz. Ao ódio dos partidos, a fraternidade universal. Às trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que virá restabelecer todas as coisas, ou seja, que, dando a conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, porá termo à luta fratricida que divide os filhos de um mesmo Deus. Cansados, afinal, de um combate sem solução, que só acarreta desolação e leva o distúrbio até mesmo ao seio das famílias, os homens reconhecerão onde se encontram os seus verdadeiros interesses no tocante a esse ou a outro mundo, e verão de que lado se acham os amigos e os inimigos da sua tranquilidade. Nesse momento, todos virão abrigar-se sob a mesma bandeira, a da caridade, e todas serão restabelecidas na terra, segundo a verdade e os princípios que eu vos ensinei. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Sene. Tava com saudade, viu, gente? Desde o Natal. Que bom que nós temos os colegas para ir somando, não é, Isildinha? Tava com saudade de você também. Então, graças a Deus, nós estamos reunidos mais uma vez em nome de Jesus. Quanta briga por causa de Jesus, né, gente? Mas que importante e que bom nós estarmos aqui reunidos, podendo ter o Kardec como alguém que faz essa busca e nos coloca o cuidado. Olha, houve as traduções, né? Nenhum texto foi escrito enquanto Jesus estava entre nós, ele não conferiu, né? Não foi isso que eu disse. Não tinha o Google Drive da Sene para mandar no domingo à noite, é isso, Marquinho? Eu entro lá e modifico, não modifico, você me dá... Não tinha isso, né?
Então os evangelhos foram escritos depois dele. E o Kardec faz um alerta, logo no começo, dizendo, olha, percebe, não combina aquele homem que sempre está pregando a paz, num dado momento dizer que a divisão será pela espada, pela guerra. Ah, mas está escrito isso no evangelho. Ok, mas não vamos perder o foco daquilo que Jesus quis dizer, atendendo até uma orientação dele. Não se prendam à letra que mata, mas ao espírito que vivifica. É evidente que uma ideia nova vai ter atrito. É simples assim. É simples assim de entender. Mas na época dele, a confusão foi muito grande. Porque feria interesses. Nós já falamos disso aqui em outros estudos. E ao ferir interesses e não dando conta de contra-argumentar no raciocínio, no trabalho, na caridade, inventaram a tal da fake news, que ele queria tomar o poder, o reino, né? Então Pilatos lava as mãos quando apontam o dedo para ele, dizendo, olha, se você não fizer nada, nós vamos dizer a César que você está conspirando junto. Porque, em verdade, as respostas às colocações dele não foram dadas, ou foram dadas de modo diverso. Então, se ele chega e diz, Pai nosso que está nos céus. Deixa eu tirar essa cadeira daqui que eu fiquei apertado, aqui essa mesa está pertinho. Se ele diz, Pai nosso que estás nos céus, o que ele está dizendo? Que somos todos irmãos. Mas algumas seitas do judaísmo não toleravam isso. Como assim, irmão? Eu sou irmão daquele leproso? Eu sou irmão daquele pobre miserável? Eu que tenho títulos, dinheiro, posição social? Que história é essa de irmão? Já já esse aí vai querer acabar com a escravidão. Porque na época as pessoas eram escravizadas, né? Então, como isso feria interesses, eles combateram. Mas não que foi Jesus o causador da divisão. É que nós sabemos, gente, que quando entra a questão do argumento, mas quando entra a questão do fanatismo, nós vamos encontrar aquilo que Allan Kardec escreveu no texto agora. As guerras de religião foram muito mais violentas e sangrentas que as outras guerras. Porque entra a questão do fanatismo. De um lado, na minha bolha, eu entendo que a verdade é minha e que eu tenho que aniquilar o outro. E essa discussão que havia, né, quando Jesus chega, não foi ele que contrariou interesses, mas as posições dele. Então, se a lei dizia, nós já demos esse exemplo aqui, uma mulher surpreendida em adultério deve ser apedrejada. E eternamente vocês vão me ouvir falar aqui. Nunca vai ver numa sociedade patriarcal e machista como a nossa, um homem surpreendido em adultério deverá ser apedrejado. Não. Mas tudo bem. Jesus, ao invés de dar um ok, ele se coloca entre o agressor e a mulher. Fala, calma, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Imagina a fúria daqueles homens machistas dizendo, quem é esse cara para me dizer isso? Eu sou autoridade no Sinédrio, eu sou autoridade política religiosa, porque era uma coisa só, né? Quem é esse filho do carpinteiro que anda misturado com mulher, com pobre, com doente, para vir querer dar lição na gente? E agora vocês imaginam isso numa discussão de família. Quem concordava com Jesus e quem não concordava? Então, quando ele fala, vai abandonar pai e mãe, não porque ele estava determinando isso, porque ele veio provocar a divisão das famílias, mas porque vai haver alguém que concorda que deve haver uma pena que não seja do apedrejamento e da morte, ou que pelo menos tivesse pelo menos uma reciprocidade, né? Que nós todos somos irmãos. Percebe o nível de contrariedade daquele que é poderoso? Que aqueles 2 centavos que a viúva, né, a parábola do óbolo da viúva, a viúva entra no templo, coloca 2 moedinhas de 1 centavo cada uma, Jesus fala, para os discípulos, o que ela está doando vale mais do que aquilo que doaram. Ele disse vale mais, ele não disse que aquilo que doaram não vale. Porque ele fala, o que ela deu era o necessário para ela.
Olha o quanto isso contrariava o interesse daqueles que faturavam, vendendo a fé. É importante, e eu posso ficar aqui muito tempo lembrando outros, e vou lembrar outros, mas o raciocínio que é importante a gente não perder. Não é Jesus que está estimulando o filho a abandonar o pai, a mãe, a mulher, a família. Não é ele que está colocando uma espada. Em algumas traduções não está espada, está divisão. E não espada. Como no Kardecpedia, por exemplo, está lá divisão. No Herculano Pires está espada. Mas o espírito do entendimento é esse. Ao trazer uma notícia nova, e isso é evangelho, ao trazer uma notícia nova, vai haver uma discordância. Vamos pegar agora a questão da justiça e da misericórdia. O Pai é soberanamente justo, infinitamente justo, mas Ele também é infinitamente misericordioso. Então, quando Ele fala do filho pródigo, o reino dos céus se assemelha a um pai que, tendo 2 filhos, o mais novo, nós, imaturos, né? Pede a parte dele na herança, os nossos talentos, e vai para um reino distante. Nós, quando nos afastamos de Deus. Dá com os burros na água. Nós. De vez em sempre. E arrependido, pensa, eu não volto mais na condição de herdeiro porque peguei minha parte, torrei e me dei mal. É outro texto, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu estou aqui. Mas aqui eu não tenho direito de comer a comida que os porcos comem. Aí o texto é esse mesmo. Então eu volto para o meu pai, não mais na condição de herdeiro, mas trabalhando, né? Vou ser empregado do meu pai. O que Jesus disse? Que o reino do céu se assemelha a esse pai. Que fez o quê? Deu uma festa para esse filho. Ah, mas ele torrou tudo, não é justo. Até o filho mais velho fica bronqueado. Mas a gente discute esse assunto outro dia. Mas Jesus veio dizer que acompanhado da justiça existe a misericórdia. Que aquele que erra, aquele que tropeça, porque somos imperfeitos, também é digno do amor do Pai. E então Jesus diz que o sol brilha para o justo e para o injusto, que a chuva cai na terra do justo e do injusto. E aí, nós vamos fazer uso disso conforme nós estivermos espiritualmente preparados. E é importante o Kardec mostrar esses detalhes do detalhe para dizer, o problema não é o evangelho. Eu vou fazer um exemplo bem distante daquele tempo, né? Mas nós aqui na Unificação, nós vamos fazer um trabalho para que nós possamos ter a nossa própria garrafa, o nosso próprio copo, porque a humanidade está combatendo o uso de plástico, né? Por quê? Porque o plástico ele é filho de combustível fóssil. E tudo que se gasta para prospectar o petróleo, para fazer todo o trabalho para virar o plástico, vocês viram onde está indo parar o plástico? Nos rios e nos mares. Micro e nanoplástico, já identificado em pulmão, coração e cérebro das pessoas. E a medicina ainda não sabe as consequências disso. Então nós precisamos reduzir a quantidade de plástico descartável. O problema é o plástico? O problema é o ser humano. Né? O problema é o ser humano. É cômodo? É. Mas olha onde a comodidade nos trouxe. Diante de um desafio que o planeta está esquentando num nível que nós assistimos em 24, a maior temperatura que o planeta já teve e a maior epidemia de dengue da história. Porque não só o Aedes aegypti, o Zika e o chikungunya, todos os insetos, quanto mais quente, a proliferação é maior. E dá-lhe agrotóxico e pesticida para combater isso na lavoura. Verdade é que as tecnologias estão ajudando a ter uma pulverização mais pontual. Seria uma acupuntura mesmo nos procedimentos de pulverização. Felizmente a tecnologia está nos ajudando nisso. Mas o problema não é o plástico.
O problema não é o evangelho. O problema é como o poder estabelecido foi contrariado e aquela novidade foi trazendo, muitas vezes, quando extrapolada para o fanatismo, e é esse o cuidado que nós temos que tomar hoje e que Kardec está nos pedindo, para a gente conversar sobre o assunto. Então o correto é voltarmos, né? Hoje não tem mais, felizmente hoje não tem mais o que tinha antes. As guerras hoje, né, não são mais o que foi feito, as cruzadas, etc. Mas existe ainda alguma discussão. Então nós vamos voltar 2000 anos e considerar a mulher ainda propriedade subjugada do homem? Não. Nós vamos regressar para o bateu, levou? Porque os fariseus acusavam os cristãos de covarde e que Jesus estava amolecendo o caráter da juventude judaica. A gente vai voltar para o bateu, levou? Aliás, eu vou voltar a lançar aquela campanha, leve desaforo para casa. Não é uma boa campanha? Mas jogue fora antes de entrar. Certo, Val? Porque quem está dentro de casa não tem culpa, não tem responsabilidade. A gente pode até conversar, né? Chega, descansa, num momento bom conversa. Mas leva o desaforo para casa, porque o bateu, levou, pode pôr em risco toda uma construção da presente reencarnação que nós somos responsáveis. Construímos um planejamento reencarnatório com provas e expiações. Expiação, o que estamos devendo. Prova, os obstáculos que vamos crescer para poder superar. E nessa combinação estamos aqui, com muito esforço, honrando o nosso planejamento reencarnatório. Vamos sair daqui um pouco melhor do que entramos. Mas vamos sair por aquela porta e ali na esquina pode vir uma buzinada. E a gente, né, Sene? A gente para, Rosa, nesse momento da buzinada, ou quando alguém abre o vidro e elogia a nossa mãe, a gente fala assim: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Não é assim que você fala, Cidinha? Não? Então, nós não vamos regressar para o bateu, levou. Nós estamos aqui nesse exercício de entender que o outro está perturbado e acionar a nossa vigilância para não deixar que aquela perturbação desfaça a nossa santa paz que a gente está aqui aprendendo a construir. Nós estamos aqui olhando para o Evangelho, mergulhados agora nessa atmosfera do Evangelho, né, em torno desses comentários, com o auxílio dos nossos mentores espirituais, dos benfeitores da espiritualidade que somam em favor da nossa resiliência psíquica, em favor da nossa força, da cura daquilo que necessitamos, né, para que nós possamos sair daqui melhorzinhos, ou pelo menos, né, restaurados em força e equilíbrio, para irmos ali para a rua, dar o testemunho daquela modificação que Jesus já fez em nós. O quanto? Aí a parábola do semeador vai dizer, né, que tipo de solo nós já conseguimos ser, o quanto o Evangelho já nos modificou, ou o quanto nós nos modificamos olhando para o Evangelho. Porque ninguém muda ninguém, né? A gente já provou isso aqui, não é? O pessoal que está me vendo pela primeira vez aqui, a gente já provou que ninguém muda uma outra pessoa. E a gente dá como exemplo o caso de Judas. Por que o caso de Judas? Porque é muito fácil teimar com a Rosa, teimar com a Márcia, teimar com o Serjão na reunião da diretoria. O nosso jurisconsulto vem e faz um bom parecer e tudo, mas pode teimar. Agora, teimar com Jesus deve ter sido muito difícil. Né? Porque imagina o que é Jesus, olhar nos seus olhos e dizer: olha, não é por aqui, é por aqui. Não é assim, é assado. Aí você fala: não, o senhor está errado e eu estou certo. É por ali. Deu no que deu. Né? E a gente brinca com Judas porque ele deve ser um espírito tão evoluído hoje que a gente pode inclusive orar pedindo a proteção dele, porque ó, que homem de
opinião, né? Mas ninguém muda a outra pessoa. É a experiência que vai mudar. No período da infância, da adolescência, a gente acrescentando, né, esse novo modo de enxergar o mundo. Por que novo modo? Porque é evangelho. E depois na vida adulta, quando o espírito reencarnante, a partir da adolescência, do final da adolescência, reconhece no atual corpo físico as mesmas potencialidades de existência anterior, acontece aquele duelo, aquele balançar, né? Para onde eu vou? Né? Mas tudo bem, somos isso mesmo que o Emmanuel nos fala. Uma ânsia de luz duelando com milênios de trevas. Mas que bom que a gente já está olhando para a luz. Que bom que nós reconhecemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que bom que isso nos inspira. Que bom que a gente faz o esforço para o perdão e não o reflexo rápido do bateu, levou. Porque aí é o duelo, aí é o bang-bang, aí é a violência. Tudo bem, mas não é a opinião de Jesus. Jesus orienta guardar a espada. Porque aquele que faz perecer pela espada perecerá. Jesus orienta a oferecer a outra face. Ah, mas ele está pregando a automutilação, a autodestruição? Não. É evidente que nós vamos nos defender. Aliás, a gente precisa muito aprender a autodefesa. Porque, de novo, deu muito trabalho essa reencarnação para acontecer. O pedido que nós fizemos, a capacidade que a vida tem de conciliar a nossa herança espiritual de nós mesmos com o corpo dos nossos genitores. Como é que vai haver essa combinação para eu reencarnar, trazendo a minha bagagem espiritual e construindo o meu corpo com aquilo que eu sou, usando os elementos aqui do planeta? Doutrina espírita pura isso, né? Está lá no Livro dos Espíritos e na Gênesis. E não podia ser diferente. Ora, senão não haveria justiça. Se não sou eu a construir o meu corpo físico para executar o meu planejamento reencarnatório, onde eu escrevo aquilo que eu tenho que fazer para crescer, para aliviar a minha consciência, para limpar o que eu sujei, para quebrar, para consertar o que eu quebrei, se não for eu, quem vai ser? Minha avó Genique não é, que já está no plano espiritual há algum tempo. Nós vamos fazer isso. Nós estamos materializando aquilo que nós trazemos de bagagem. Mas é difícil. Porque muitas vezes o nosso genitor é o nosso inimigo. E aí é aquele reencarne que o filho não escuta o pai, porque vem uma desconfiança, esse cara já me prejudicou. Ou a mãe, né? E aqueles casos nos quais o filho tem muito mais maturidade que o pai, que os pais, porque ele vem na condição daquele que será o orientador. Eu tenho um amigo que é bem mais novo que o irmão, e a gente precisava de uma ajuda para resolver uma situação. Ele falou, não pede para o meu irmão não, que não vai dar certo. Ele é 12 anos mais novo, mas ele é muito mais maduro que o irmão. E a gente não vê isso. Isso não acontece demais. Só é importante a gente estar alerta, o radar ligado com isso. Que pode haver uma aversão que nós vamos amorosamente trabalhar. Porque aceitamos receber como filho, né? Como pai. Mas é importante que essa relação seja equilibrada, notadamente no caso das amizades, notadamente no caso de marido e mulher. É importante haver um equilíbrio, para que não haja exposição e não haja esforço que venha a levar a uma exaustão nem de um nem de outro. É uma habilidade que nós estamos aprendendo a desenvolver também. Tratar assuntos difíceis de maneira positiva. Então, nós fizemos algumas observações aqui no sentido de trazer a essência dessa fala de Jesus. Haverá discordância e está tudo bem. Só que quando descamba para o fanatismo, não está tudo bem. Porque eu posso ter a minha opinião. Eu tomei a decisão de seguir Jesus, eu tomei a decisão da compreensão e do perdão. E pode acontecer de eu ficar isolado nessa decisão. Mas eu não consigo voltar mais atrás. Eu me cobro consciencialmente de que você não estava num momento feliz e que está tudo bem.
Isso pouco importa. O que importa é isso aqui, ó. Trabalho, solidariedade, tolerância. O que importa é que ele veio atacar de forma muito incisiva é a hipocrisia, a incoerência daqueles que pregavam em nome de Deus e cobravam para curar. Ele veio atacar isso. Daquele que cobra um comportamento da mulher, mas não tem como homem. O bateu, levou, que leva a uma violência sem fim, um círculo vicioso, que fora da harmonia da paz, não se constrói o mundo que nós sonhamos. Ele falou para Pilatos isso: o meu reino não é desse mundo. Se assim o fosse, ia ser tudo diferente. E Pilatos entendeu. E a mulher dele, a Cláudia, também. Lembra no Há 2000 anos, que o Emmanuel conta a cena? Ele é inocente, mas e o medão? E o apego ao poder? Ou você entrega ele para a gente. Não, e olha a hipocrisia, né? A lei diz: não matarás. E aí a hipocrisia e a ganância cega tanto que eles falaram: mas a gente usa a mão dos romanos para matar ele e tudo bem. Aí o Allan Kardec fala no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo: ninguém escapa ao destino. Ninguém escapa ao destino. E estamos aqui agora, felizmente acolhidos numa atmosfera de espiritualidade rica, restaurando as nossas forças, para que nós possamos, ao sair daqui e tomar a buzinada, ter outro tipo de reação, oferecer a outra face. Mas sem esquecer que todo pai deseja para o filho que ele seja autônomo, que ele tenha autonomia, que ele saiba se defender para poder crescer. Por isso que ele anunciou para os discípulos na Santa Ceia: eu vos envio ao mundo, tende a pureza das pombas, mas a prudência da serpente. Orai e vigiai. Porque aqui na terra é assim, a gente planta uma semente, mas tem que arrancar um capim. A gente tem que defender a nossa lavoura. Se a gente não defender a nossa lavoura, quem vai defender? Percebe a energia que a gente tem que ter? Agora a gente pode ter energia com serenidade. Não precisa ser com violência. Então eu prefiro essa tradução que fala: eu não vim trazer a paz, mas a divisão, porque não fala em espada, que é uma arma. Mas tudo bem, o sentido é: eu estou trazendo um novo posicionamento para as pessoas, e alguém vai discordar disso, e está tudo bem. Vamos procurar tratar as nossas diferenças com respeito, né? Porque, afinal de contas, essa é a tese espírita. No nosso entendimento faz muita diferença. Porque na hora que vem a expiação e a prova, nós não nos sentimos abandonados. Muito pelo contrário. A gente reconhece que Deus já percebeu no Filho estrutura espiritual e emocional suficientemente fortes para viver esse resgate da expiação e também a estrutura para superar os obstáculos e crescer. Vamos lembrar de melhorar a nossa autoestima, não é abandono. Porque se eu acredito que é essa vida, primeiro, não sei onde põe a justiça. Segundo, onde está Deus que não vê as crianças na Palestina morrendo no colo da mãe, congelada de frio? Aí pode se estabelecer toda uma discussão em torno dos porquês daquela guerra. E o que tem as crianças a ver com isso? Onde está Deus que não vê isso? Se nós não entendermos a visão panorâmica da existência, significando isso uma colheita. Vocês espíritas têm explicação para tudo. Olha, para tudo não. Mas a gente procura entender esses fenômenos sociais que aparentam injustiça, trabalhamos pela justiça, mas não entendemos como esquecimento de Deus. Eu já falei para vocês que uma amiga minha que veio aqui uma vez na Mocidade Espírita, portanto há 42 anos, 43, que ela nunca mais apareceu aqui depois que a gente falou isso, né? Que a Terra é um planeta, é uma categoria de planeta que muitas almas de outros planetas vêm espiar aqui. E é fácil de entender, porque a quantidade de gente que sofre é muito superior à quantidade de pessoas que fazem os outros sofrer, né? Então não é querer achar explicação para tudo, mas é querer entender com Jesus que Deus é justo, mas também é misericordioso e está nos dando a presente oportunidade de ascensão. Árdua ascensão. Mas vamos lá.
A gente persevera, a gente não desiste. Tudo bem? Passei muito rápido em algum pedaço? Alguém quer fazer uma pergunta? Vamos em frente? Então tá bom, de vocês pela internet eu me despeço, mas antes de fazermos o passo eu já vou transmitir os recados. Nós estamos em obra do ginásio, de ampliação da creche, nós estamos com o Sr. Valcir lá atrás, fazendo a promoção do pão de queijo. Quem puder adquirir, nos auxilia nas obras de ampliação da nossa instituição. Quem se lembrar também, durante a semana, de pegar o cupom fiscal, colocar na nossa caixinha, porque felizmente a nossa instituição agora, tanto a creche Vovó Meca quanto as obras do ginásio, que nós vamos atender adolescentes, temos direito aos créditos da nota fiscal paulista, então é só pegar o cupom fiscal e colocar na nossa caixinha. Tudo bem? Então eu me despeço de vocês pela internet e peço para a Sênia, então, sob a orientação dela, que os nossos médiuns se posicionem para a transmissão dos passes. Vamos mentalizar os nossos lares, os nossos familiares. Vamos mentalizar o nosso ambiente de trabalho, os nossos colegas de trabalho e pedir em oração que Deus, na sua infinita bondade, possa dirigir a quem quer que o nosso pensamento alcance agora esses recursos benéficos e restauradores que estamos recebendo aqui. Que esses recursos espirituais que a nossa medicina terrena ainda não tem, mas que a medicina de Deus infinitamente tem, possam restaurar a atmosfera espiritual dos nossos lares, do nosso ambiente de trabalho, a saúde dos nossos familiares, dos nossos colegas de trabalho, de quem quer que o nosso pensamento se lembre agora, e também restaurar a nossa saúde, a nossa imunidade, a nossa força, para que sigamos com entusiasmo os trabalhos nessa oportunidade da presente encarnação. Vamos para o passe.